Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Existe perfil comportamental bom ou ruim, Alexandre? Será que isso é do mal ou isso é do bem? Será que esse meu comportamento serve para ser vendedor? Ou serve para ser professor? Ou serve para ser um contador? Ou serve para ser um músico? Meu nome é Alexandre Carvalho, eu sou criador do programa Feliz Planos Novos e eu vou te ajudar a entender um pouco sobre esse conceito do que é bom ou ruim em termos de comportamento. Muitas pessoas têm essa dúvida, e isso é bem normal, porque isso ocorre quando elas estão sofrendo com alguma coisa, com alguma meta, talvez alguma coisa que ela não alcance, talvez uma promoção, talvez um relacionamento, talvez um projeto que ela não consegue finalizar, ou ela finaliza muito rápido, mas não tem os resultados que ela gostaria. Geralmente isso ocorre porque elas têm dúvidas sobre o próprio comportamento. E talvez isso sejam algumas falhas do autoconhecimento. Na verdade, ela não entende muitas vezes por que ela tem aqueles comportamentos. Porque talvez ela tenha que entender um pouco a origem. Eu falo isso em outros vídeos, a origem do nosso comportamento. Tem um vídeo que eu chamo "Da onde vem esse tal comportamento?", que ele fala um pouco sobre isso, que nós seguimos padrões. Alguns são genéticos, alguns são dos ambientes que nós vivemos, das pessoas que nós convivemos quando éramos pequenos, de 0 a 7 anos, das escolas, das crenças, não só das religiosas, mas daquilo que nós acreditamos que é certo ou errado. E isso acontece porque a gente tem a natureza de seguir padrões, seja ele genéticos, naturais ou por influências. E essa é a principal causa, eu acredito, não saber de onde vem esse meu comportamento. Não saber o que causa esse meu comportamento. Aí eu costumo me perguntar muitas vezes quando eu encontro obstáculos ou algumas falhas na minha performance, na minha vida, na minha carreira, ou seja, onde for. Na verdade, não existe perfil comportamental bom ou ruim. Eu gosto sempre de falar que eu aprendi com o meu mestre Eduardo Zempulski, um grande sábio aí do comportamento humano, aprendi muito com ele. Ele sempre fala: não importa o tipo de comportamento que você tem, sim o que você faz com ele. Existem alguns comportamentos que facilitam a performance de algumas funções. Isso sim, é claro. Tanto que a análise comportamental diz que, por exemplo, ela é usada em processos de seleção. Isso é bem comum. Você deve ter passado, você que talvez tenha participado de processos de seleção, a maioria das empresas, muitas empresas, utilizam a análise comportamental diz que como um ponto de partida, a partir do momento que eles entendem que aquele perfil técnico, aquela história profissional, talvez faça sentido para a empresa que está selecionando, eles vão para o segundo passo, o comportamento. E por que eles fazem isso? Porque simplesmente o comportamento é o que vai manter aquela pessoa dentro da empresa. Em 2018, a revista Mundo RH publicou que 9 em cada 10 pessoas são contratadas pelo currículo, pelas habilidades técnicas e demitidas pelo comportamento. Por isso, as empresas mais conscientes que querem contratar de forma mais assertiva, elas contratam não só pelas habilidades, pelas experiências, pelo conhecimento técnico, mas sim pelo comportamento. Porque ela acredita que o comportamento daquela pessoa vai influenciar no dia a dia dela. E sim, alguns comportamentos têm uma preferência para determinadas funções. Não quer dizer que você está condenado porque você não tem esse ou aquele comportamento a ter funções talvez mais administrativas, ou mais de vendas, ou mais de coordenação, ou mais de submissão a lideranças. Na verdade, qualquer pessoa pode desenvolver parte dos componentes do seu comportamento para que ela possa ter performance em determinado momento ou determinada função
ou em determinada tarefa que exige mais que ela seja mais detalhista, por exemplo, ou que exige mais que ela utilize os dotes de comunicador que ela tem. E algumas vezes os dotes de decisor. Sim, nós somos um complexo, né, de dominâncias do nosso comportamento. Algumas pessoas têm mais forte determinadas características do comportamento. E eu falo isso em outros vídeos sobre quais são os principais comportamentos e componentes do nosso perfil comportamental. Mas a combinação disso é que faz aquele comportamento daquela forma. Uma pessoa pode ser uma pessoa que é grande executor, que gosta de comandar ou finalizar tarefas, e ao mesmo tempo ser uma boa comunicadora. Essa pessoa também pode ter dotes de analista, de uma pessoa que verifica números, ou que gosta mais de planejar com detalhe antes de executar. Nós somos combinações. Ninguém é 100% um componente do perfil. Uma dominância, uma esfera. Nós somos componentes. Nosso comportamento, eu aprendi com o meu mestre Antônio Medeiros, numa dinâmica que ele fez, num aprendizado que eu tive. Ele falou que o nosso comportamento, imagine um suco, né? Que você mistura duas frutas, manga com morango, né? Aqui eu tenho manga, aqui eu tenho morango, mas quando eu misturo essas duas frutas, vira um suco só. E quando misturado e bem diluído, é uma coisa só. Então nós somos e nos comportamos de uma forma combinada. E é claro que a natureza do nosso comportamento, umas vão estar mais ressaltadas do que as outras. O que nós precisamos, o que é muito importante, é que você entenda que talvez existam pontos de melhoria no seu comportamento. Então, primeiro passo, entenda o seu comportamento. De onde ele veio, como ele é composto. E aí sim, você vai entender se para determinadas funções, carreiras, ou o que você pretende fazer, quais são os pontos de melhoria que você precisa ajustar. É igual um equalizador, né? Muitas pessoas já viram um equalizador de som, já foram num show e viram aqueles equipamentos cheios de botões que sobe e desce para controlar o som, para que saia um som com mais perfeição, com mais combinação. O nosso comportamento é isso. Pequenos ajustes poderão, provavelmente, fazer de nós pessoas com mais performance, pessoas com mais destaque, pessoas que conseguem cumprir as metas, que conseguem se relacionar melhor, que conseguem coordenar um projeto. E a resposta é: existe perfil bom ou ruim? Não. Existe o que você faz de bom ou ruim com seu comportamento. E todos nós podemos aprender algumas formas diferentes de ter mais performance. Como diz o JJ no livro dele, 100% presente, o sucesso é treinável. E o seu comportamento também. Se você gostou dessa explicação, eu peço que você comente, faça perguntas, encaminhe para alguém que você acredita que esse vídeo vai fazer sentido. E é claro, acompanhe os próximos vídeos, porque eu falo aqui de comportamento e talvez o seu encaixe nessas ideias. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Alexandre Carvalho e eu espero te ver nos próximos vídeos. E lembre-se, você é o que viveu e aprendeu até hoje e poderá transformar a sua história em resultados espetaculares.